Oi, eu sou a Thalita Koller, cozinheira profissional, e esse é um novo quadro aqui no Como Faço, que a gente vai fazer comida boa, falar de memória afetiva, de receitas clássicas e receitas de família. E hoje eu vou levar você para a França para fazer uma receita clássica, saborosa e muito fácil de fazer. Você já deve ter visto por aí o tal do linguado à belle meunière, aquele que é um peixe que vai com camarão, alcaparra, champignon. Na verdade, esquece isso tudo, ele se chama apenas meunière, que vem de beurre meunière, beurre é manteiga. O peixe é bem fácil de fazer, mas ele tem uns truques especiais para tornar ele inesquecível. Bora aprender? Eu vou começar fazendo ela realmente clássica, com as batatas torneadas, porque eu vi essa faquinha de legumes aqui, da nova campanha de selos do Bistec, e eu me lembrei muito dessa receita que eu fazia no restaurante que eu trabalhava na França, e era com batatas torneadas. E aí eu vou ensinar pra vocês, quero ver quem vai reproduzir, mas se vocês não reproduzirem, tudo bem, pode ser com uma batata cortada normal, tá? A gente vai cortar a batata em 4 pedaços, e pode deixar ela com a casca mesmo, que a gente vai retirar. E aqui nós vamos ter quartos. Elas vão estar em quartos, tá? Já vou cortar aqui. Aí a gente vai começar a tornear, então contornar essa batata. Primeiro nesses lados dela aqui, ó. Primeiro nessas arestas da batata. Então a gente faz um cortezinho aqui e a gente vai torneando com a faca. Nessa outra aresta aqui, um pouquinho maior. E essa parte da casca aqui também em 2. Não precisa ser perfeito, né? Mas elas vão deixar umas batatas bem bonitas e especiais. Pronto, e ele vai ficar com essas laterais aqui. E aí, com as sobras da batata, a gente pode utilizar, colocar na fritadeira, fazer no forno com tempero, né? Não vamos jogar essas cascas fora. Então você vai torneando suas batatas e colocando na água. Eu fiz tanto esse prato em um restaurante que eu trabalhei em Paris. Foi o restaurante que eu fiz meu estágio e depois eu voltei para trabalhar. É um restaurante super clássico, fica do lado da Ópera Garnier e é um restaurante do século XIX. Não tem como separar a comida de bons momentos, boas memórias e tradições. E essa nova campanha de Apaixonados por Selos de Desconto conta essas histórias. As facas são lindas, da marca Kurikon com aço japonês. A tábua, o suporte e o afiador de facas complementam o kit da coleção. E a cada R$20 em compras, você recebe um selo para comprar com desconto e seus produtos incríveis. Para colecionar mais rápido, fica de olho nos produtos aceleradores que te dão selos extras nas compras. E essa faca de legumes, ela não é só para tornear. Ela serve para cortar frutas, utilizar em tábuas de frios, por exemplo. Ela é muito versátil. Mas ela tem o tamanho perfeito para poder tornear legumes, enfim. Que é um processo bem clássico de fazer, né? E eu tô me empenhando aqui torneando essas batatas, então aproveita, já se inscreve aqui no canal e dê o seu like no vídeo. Agora a gente vai levar essas batatas para cozinhar e a gente vai cozinhar elas na água fria. E isso é bem importante, cozinhar as batatas na água fria vai ajudar ela a ficar mais uniforme. Se a gente coloca uma batata na água quente, ela cozinha a primeira superfície, não é, o exterior, e o interior ainda fica cru. Então dessa forma, enquanto a água vai aquecendo, ela vai cozinhando de dentro para fora. Eu gosto de botar umas folhinhas de louro, dá um aroma todo especial. Agora a gente vai preparar a manteiga noisette enquanto as batatas estão cozinhando. É uma manteiga tostada e ela leva esse nome porque ela tem uma coloração e um aroma de avelã. Noisette é avelã em francês. Então a gente vai colocar aqui na nossa panela a manteiga sem sal e em fogo baixo ela vai derreter e depois ela vai começar a queimar as proteínas do leite e que vai dar esse aroma caramelizado, bem gostoso. Ó, aqui já deu pra ver que ela já não tem mais tantas bolhas e mudou a coloração, já tá com um tom de caramelo, mas ainda pode ficar um pouquinho mais. Agora a gente pode desligar, porque depois a gente vai precisar aquecer ela ligeiramente, então se eu passar do ponto dessa manteiga, aí ela vai tostar demais e vai trazer um amargor que não é legal. E como essa panela aqui também ela é bem quente, agora eu vou passar ela para esse recipiente aqui e deixar ela esfriar aqui. E a gente vai transferir com cuidado e deixando essas impurezas no fundo da panela. Agora a gente vai para a parte do peixe. Eu vou colocar um papel toalha aqui para tirar bastante o excesso de água dele, deixar ele bem sequinho. Aí a gente vai temperar o filé
com sal e pimenta e depois a gente vai passar ele na farinha. Essa parte da farinha também é bem importante, ela faz parte do prato, o peixe precisa ser passado na farinha e é a farinha também que faz com que forme uma crostinha dourada e deixe ele bem crocante na parte de fora e ainda suculento no interior. O linguado, ele é um peixe achatado, então ele tem 4 filés. Aqui eu já peguei uma parte do peixe, né? Já tem 2 filés, então na verdade ele teria uma outra lateral aqui com mais 2. Então seriam 4 filés no total. Essa é uma curiosidade sobre o linguado. Esse meu filé aqui tá bem grande, tá até difícil de empanar ele. Beleza, eu vou deixar ele aqui. Aí antes de fritar a gente vai tirar o excesso dessa farinha, tá? Enquanto isso eu vou aquecer minha frigideira que ela precisa estar bem quente. Frigideira bem quente, então a gente vai colocar o azeite, tirar o excesso de farinha do peixe e colocar dentro da frigideira. E aí tem que ser uma frigideira grande que vai caber o seu filé inteiro. Pode formar uma boa camadinha de azeite aqui e a gente entra primeiro com a parte que vai apresentar o filé. Coloca o peixe e não mexe. Não precisa se preocupar que o seu peixe ele não vai grudar. Tendo óleo suficiente e a frigideira na temperatura correta, ele vai se soltar. Já tá começando a ficar com uma coloração douradinho claro, mas eu quero que fique um pouquinho mais. Pode ir mexendo a frigideira assim, para o óleo passar por todos os lados do peixe. E aí, com cuidado, a gente vai virar do outro lado. Aí a gente entra com o tomilho e o alho e a manteiga para aromatizar o peixe. E essa manteiga ela também tem uma outra função, que agora a gente vai regar esse peixe com a manteiga. Eu inclino a frigideira um pouquinho para o meu lado e eu vou coletando com a colher e jogando sobre o peixe. Isso vai fazer com que essa manteiga que eu estou jogando, ela cozinhe a superfície enquanto o peixe cozinha a parte de baixo. E aí ela vai continuar a dourar o peixe. Agora a gente vai transferir o peixe para o prato. Aí eu vou descartar essa manteiga que tá aqui, porque ela tá cheia de farinha. E a gente vai aquecer aqui mesmo a manteiga noisette. Vou colocar um pouco da minha manteiga noisette aqui. Os franceses são bem generosos na manteiga. Vamos com parcimônia. A gente vai aquecer ela levemente e aí a gente vai colocar o suco de limão. Deixa um pouco homogêneo e vai colocar sobre o peixe. As batatas já estão cozidas, tá? Elas têm que estar firmes ainda, fondants é como a gente chama. Então quando você colocar a faquinha, ela tem que deslizar com facilidade, mas um pouquinho de resistência ainda. Aí a gente vai fazer uma glaçagem com ela, que é uma mistura de caldo de legumes ou caldo de frango com um pouco de manteiga. Então já tem manteiga aqui na minha frigideira, né? Vou colocar as minhas batatas. E aí esse molho vai reduzir um pouco e vai deixar elas bem aveludadas, bem bonitas. Pimenta. Esse peixe é servido de uma forma bem tradicional nos restaurantes. O garçom vem na mesa, retira o filé da espinha com uma colher e serve cada filé no prato do cliente. Espero que vocês possam experimentar esse serviço um dia. Então eu vou seguir esse ritual aqui e servir vocês da mesma maneira. Eu amei contar essa história para vocês e reviver um pouco do momento de quando eu trabalhei e morei em Paris. Aquele lugar realmente foi muito importante para mim e é um lugar muito mágico. Comenta aqui embaixo se você já foi em Paris ou qual lugar que você foi e foi muito especial para você. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma receita e mais uma história. Bon appétit!